Olá, pessoal. A aula de hoje é a avaliação dos sinais vitais. Vamos lá. Peguem o caderninho de anotações e guardem todas as informações importantes. Verificação dos sinais vitais. Quais são os 5 sinais vitais? Pressão arterial, frequência cardíaca, o pulso, temperatura, dor e frequência respiratória. Vamos começar pela pressão arterial. Aqui alguns exemplos e de imagens de esfigmomanômetros encontrados. Aneroide, digital, coluna de mercúrio, que não é mais utilizado, mas vocês ainda podem se deparar com essa situação, e o estetoscópio, que será nosso companheiro nessa mensuração. Pressão arterial é a pressão do sangue no sistema arterial de modo pulsátil, que determina o fluxo sanguíneo da rede, né, pela rede das artérias, determinado pelo débito cardíaco, volume sanguíneo e resistência arterial periférica. Então, isso tem uma relação direta com o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue resultante do produto do volume sistólico e da frequência cardíaca que o ventrículo esquerdo manda para a aorta a cada minuto. A pressão sistólica, que é conhecida como valor máximo, é aquela que durante a contração do ventrículo esquerdo reflete o aumento progressivo da pressão dentro dessa câmara, até que a válvula aórtica se abra e o sangue escoe pela artéria aorta, atingindo assim um valor máximo. E a pressão sistólica, conhecida como pressão mínima, é aquela resultante da diástole ventricular, quando a pressão dentro da aorta cai progressivamente até atingir um valor mínimo. Aqui um quadro para vocês, atualizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com os valores considerados normais, limítrofes e desejáveis para um paciente adulto, em condições normais. Como ocorre a medida da pressão arterial? Os sons, eles aparecem em 5 fases. A fase 1 é o aparecimento do primeiro som. Ele é fraco, mas ele é seguido por batidas regulares. O primeiro som, tum, é a pressão sistólica. O valor no manômetro que aparece em milímetros de mercúrio é a pressão sistólica. A fase 2 são sons suaves e longos, seguidos pela fase 3 de sons que se tornam mais crispados. Fase 4, sons sofrem um nítido abafamento até o desaparecimento dos sons, que ocorre na fase 5, conhecido como pressão diastólica, o último som, tá? O último que aparece. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Parou, cessaram os batimentos, é a pressão diastólica. Anotem o valor que aparece no manômetro. Alguns erros vou deixar aqui para vocês, para que vocês não esqueçam. Erros que podemos cometer durante a mensuração da pressão arterial. Então, não mensurar a pressão após atividade física. Não comer, beber, fumar, ingerir bebida alcoólica ou cafeína antes da medida. Posição do indivíduo, a correta, é uma posição sentada com o tronco recostado e relaxado, sem cruzar as pernas, ou em decúbito dorsal, paciente deitado. O braço, ele tem que estar ao nível do coração, alinhado o manguito ao nível do coração, sem roupas, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido, sem que o indivíduo faça sustentação gravitacional, ele faça força para sustentar o braço. Não arredondem os valores de pressão arterial. Não pressionem excessivamente o estetoscópio, porque ele deforma a artéria e vai interferir no valor mensurado. Inflar excessivamente o manguito também acusa valores incorretos, causam dor e incômodo ao indivíduo. Então, inflar apenas 20 a 30 milímetros de mercúrio acima da pressão sistólica estimada, que eu vou ensinar a vocês. Deflacionar rapidamente altera os valores da pressão arterial. Então, deflacionar uma velocidade de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. Identificar corretamente os sons das pressões sistólica e diastólica. Reavaliar a pressão sistólica antes de terminar? Não pode. Se por algum fato, ao mensurar, você perder o primeiro som, precisa realizar o esvaziamento de todo o ar do manguito, aguardar para depois realizar novamente a mensuração. Então, aguardar de 1 a 2 minutos antes de reiniciar a mensuração. Manômetro de coluna de mercúrio. Se o menisco estiver acima ou abaixo do zero, colocar ou retirar o mercúrio no reservatório. É uma outra situação que nós não utilizamos, porque ele acusa erro, ele não está calibrado.
tem um risco ambiental, tem um risco de contaminação do indivíduo, então encaminhem para o serviço de manutenção da instituição onde vocês atuam, para que eles realizem essa troca, e vocês utilizem os manômetros aneroides. O aparelho deve estar sempre calibrado com o ponteiro no zero. Testem a calibração contra, né, a coluna de mercúrio, no caso da equipe de manutenção que faz esse teste. Importante, o tamanho do manguito deve ser adequado ao braço do paciente, para não alterar os valores obtidos. O manguito é a borracha que está dentro da braçadeira. Essa borracha, ela tem que corresponder à circunferência braquial. Então, vai mensurar a circunferência braquial do indivíduo, 40% desse valor corresponde à largura do manguito, e 80% ao comprimento. Então, é importante que vocês realizem essa mensuração. As braçadeiras, elas vêm com uma identificação já impressa, dizendo que ela é adequada para uma circunferência de braço entre, por exemplo, 18 e 25 centímetros. Então, se o indivíduo tem entre 18 e 25 centímetros, você vai usar aquela braçadeira. Se não estiver dentro dessa medida, procurar a braçadeira adequada. Outros fatores que influenciam a pressão arterial. A idade, então, em crianças é nitidamente mais baixo o valor do que em adultos. O sexo, a mulher é um pouco mais baixa a pressão do que no homem, porém, na prática, nós adotamos como referência os mesmos valores. A raça, existem diferenças de grupos étnicos muito distintos, então talvez se deva a condições culturais e de alimentação. O sono, então, durante o sono ocorre uma diminuição de cerca de 10%, tanto na pressão sistólica como na diastólica. E emoções, que ocorrem muitas vezes uma elevação, principalmente na pressão sistólica. Exercício físico, ele provoca uma intensa elevação da pressão arterial devido ao aumento do débito cardíaco, existindo curvas normais da elevação da pressão durante o esforço físico. Um exemplo disso é o teste ergométrico, no qual o indivíduo é submetido a esse esforço físico com essa intensa elevação da pressão arterial e a cada período é verificado um novo valor e realizado o exame para dados comparativos. Alimentação, após as refeições há uma discreta elevação, mas sem significado prático, e a mudança de posição. Muitas vezes o indivíduo muda a posição e ele tem alterações de ou leve queda ou um aumento discreto entre 5 a 10 milímetros de mercúrio no valor mensurado da pressão arterial. O que determina a pressão arterial é uma relação de débito cardíaco com resistência periférica. Então, eu falei para vocês que o débito cardíaco é resultante do volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca, ele vai estar diretamente interferindo, né, e analisando a pressão arterial. Então, o volume sistólico é a quantidade de sangue que é expelida do ventrículo cardíaco em cada sístole, na contração. As variações do débito cardíaco são grandes, sendo uma média de 5 a 6 litros por minuto, podendo até chegar a 30 litros por minuto durante a realização de um exercício físico. Então, a pressão arterial ela é determinada por esse débito cardíaco, que está associado a um produto, né, resultante do volume sistólico com a frequência cardíaca, e ainda a resistência periférica. Então, esse é o valor que ocorre com a pressão arterial. A distensibilidade é uma característica dos grandes vasos, principalmente da aorta, que possuem grande quantidade de fibras elásticas. Então, em cada sístole, o sangue é impulsionado para a aorta, acompanhada de uma apreciável energia cinética, que é a parte absorvida pela parte da parede do vaso, fazendo com que a corrente sanguínea progrida de maneira contínua. A diminuição dessa elasticidade, como ocorre nas pessoas idosas, resulta num aumento da pressão sistólica sem elevação da diastólica. A volemia também interfere de maneira direta e significativa nos níveis de pressão arterial sistólica e diastólica. Com uma redução da volemia, ocorre, por exemplo, nos casos de hemorragia e desidratação, ocorre uma diminuição do valor da pressão arterial. Resistência periférica, como eu comentei há 2 slides atrás, é representada pela vasocontratilidade da rede arteriolar, sendo este fator importante na regulação da pressão arterial mínima ou diastólica. Então, ela é dependente das fibras musculares na camada média dos vasos. A viscosidade sanguínea também é um fator determinante, mas de menor importância. Nos casos de anemia grave, podemos encontrar níveis mais baixos de pressão arterial.
Então, é importante. A medida incorreta de uma pressão arterial pode fazer com que os pacientes que necessitam de tratamento não o recebam. E aqueles que não necessitam sejam tratados desnecessariamente. Então, é importantíssimo que o enfermeiro realize corretamente a verificação da pressão arterial. Para aferir a pressão arterial, anotem aí no caderninho. Colocar o indivíduo em local calmo, com o braço apoiado a nível do coração, deixando-o à vontade, permitindo 5 minutos de repouso. Usar sempre o mesmo braço para a mensuração. Localizar o manômetro de modo a visualizar claramente os valores da medida. Localizar a artéria braquial ao longo da face interna superior do braço, palpando-a. Envolver a braçadeira adequada, com aquela mensuração já realizada, suave e confortavelmente em torno do braço, centralizando o manguito sobre a artéria braquial. Tem uma seta na braçadeira dizendo aonde é para posicionar aquela braçadeira sobre a artéria braquial. Manter a margem inferior da braçadeira mais ou menos 2,5 centímetros acima da dobra do cotovelo. Encontrar o centro do manguito, dobrando-o ao meio. Por que não se coloca a braçadeira, né, com o manguito bem no cotovelo? Porque você não terá espaço para apoiar o estetoscópio e não pode sobrepor um equipamento ao outro, para não interferir a mensuração. Então, deixem 2 dedos, 2,5 centímetros acima da dobra do cotovelo. Determinar o nível máximo de insuflação palpando o pulso radial, não é braquial, é radial. Palpem o pulso radial, insuflem o manguito até o desaparecimento da pulsação. Esse valor é chamado de pressão sistólica estimada. Então, esse valor, vocês vão acrescentar mais 30 milímetros de mercúrio e no processo de verificação da pressão arterial, vocês vão insuflar o manguito somente até esse valor. Por exemplo, a pressão estimada sistólica do indivíduo acusou no manômetro 120. Vocês vão insuflar até 150. Não precisa insuflar o manguito desse indivíduo até 220. Vai estrangular o braço, machucar e causar dor. Então, por isso que nós verificamos primeiro a pressão sistólica estimada, para identificar o valor correto de insuflar o manguito. Depois que você calculou a pressão sistólica estimada, desinsufla rapidamente o manguito e espera até 30 segundos para a realização de uma nova verificação. Posicione o estetoscópio sobre a artéria braquial, palpada abaixo do manguito, não embaixo, abaixo, na fossa cubital. Deve ser aplicado com uma leve pressão, segurando o contato com a pele em outros pontos. As olivas do estetoscópio devem estar voltadas para a frente. Fechar a válvula da pera e insuflar o manguito rapidamente, até 30 milímetros de mercúrio, acima da pressão sistólica estimada. Desinsuflar o manguito lentamente, de modo que a pressão caia de 2 a 3, 4 milímetros por segundo. Senão você vai perder o primeiro batimento, o primeiro tum. Então, ao ouvir o primeiro tum, o primeiro som audível no manômetro, é a pressão sistólica. Anotem esse valor. Ele vai passando por todas as fases até a redução e o cessamento dos batimentos, que é o valor da pressão sistólica, a pressão mínima. Anotem esse valor. Sem arredondar e sem cortar o último número. Esse é o valor da mensuração da pressão arterial do indivíduo. Legal? Notas complementares. Então, diferenças de pressão acima de 10 milímetros de mercúrio entre a aferição de membros contralaterais sugerem uma obstrução ou uma compressão arterial do lado de menor pressão. A roupa do paciente não deve fazer constrição no braço. A presença de arritmias importantes interfere na medida da pressão arterial. E a pressão arterial ela pode ser medida nas coxas também, porém com manguitos especiais e com estetoscópio localizado no foco poplíteo. Vamos para a frequência cardíaca. O pulso, né? O pulso ele é relacionado com o débito cardíaco. É a contração e expansão alternada de uma artéria e corresponde a um batimento cardíaco. As ondas do pulso, preferencialmente, são avaliadas na artéria radial, mas elas podem ser avaliadas em outras artérias do organismo. Observem número de batimentos, intensidade e amplitude e o ritmo. Ritmo é dado pela sequência de pulsações, sendo que quando ocorrem intervalos iguais, chamamos de ritmo regular. Se os intervalos são ou mais longos ou mais curtos, o ritmo é irregular. Amplitude ou magnitude
é avaliada pela sensação captada em cada pulsação, está diretamente relacionada com o grau de enchimento da artéria na sístole e o esvaziamento na diástole. Comparação com a artéria homóloga. É sempre indicado comparar com a artéria contralateral, pois a desigualdade dos pulsos pode identificar lesões anatômicas. Frequência cardíaca corresponde ao número de batimentos cardíacos por minuto, cujo valor normal para um indivíduo adulto é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Na criança, esse valor aumenta e ele varia com a idade. Então, o aumento da frequência cardíaca eleva o débito cardíaco até certo ponto, pois quando ela está acima de 120 batimentos por minuto, há uma redução do tempo de enchimento diastólico, levando a uma diminuição do volume sistólico. Coloquei para vocês aqui, no cantinho, a tabela dos pacientes com batimentos normais, considerada a frequência cardíaca normal. Todas as faixas etárias. Quando os batimentos estão aumentados, chamamos de taquicardia. E quando os batimentos estão diminuídos, chamamos de bradicardia. Frequência cardíaca pode estar alterada em situações fisiológicas, como exercício, emoção, gestação e outras situações patológicas, como estados febris, hipertiroidismo, hipovolemia, entre outros. Atletas podem apresentar bradicardia, sendo essa uma adaptação do sistema cardiovascular e não uma alteração patológica. O indivíduo vive normalmente com essa frequência cardíaca devido à alta intensidade dos treinamentos. Temperatura. Temperatura, aqui o exemplo do termômetro digital. Não usamos mais o termômetro de mercúrio, mas a imagem está aqui para vocês. A temperatura ela é preferencialmente mensurada nas axilas, mas ela também pode ser verificada na boca e no reto. Temos atualmente os termômetros de testa, de ouvido, que fazem leituras rápidas. Termômetro de testa é para ser avaliada a temperatura na testa, não em outra região do organismo. O calor produzido no interior do nosso organismo, ele chega à superfície corporal através dos vasos sanguíneos, e eles se difundem através do plexo subcutâneo. Isso representa 30% mais ou menos do valor do débito cardíaco. É quase totalmente controlada por mecanismos centrais através de um centro regulador situado no hipotálamo. Então, o controle da nossa temperatura corporal ocorre assim. Locais de verificação, região axilar, cavidade oral ou região anal. A região anal é considerada a mais precisa, porém a menos utilizada. Termos técnicos: elevação da temperatura acima dos níveis normais, hipertermia. Abaixo dos níveis normais, hipotermia. Febre é um aumento da temperatura acima da normalidade, causada por alterações do centro termorregulador, ou por substâncias que interferem com o mesmo. Substâncias que causam aumento da temperatura são consideradas e denominadas substâncias pirogênicas. A febre ela pode ocorrer como uma resposta a um processo infeccioso, mas também como a um processo, né, de lesões teciduais, processos inflamatórios ou neoplasias, entre as mais importantes. A febre é apenas a elevação da temperatura, então ela deve ser avaliada juntamente com outros sintomas apresentados pela pessoa. Lembrar que crianças e idosos podem responder a alguns estímulos de hipotermia ao invés de hipertermia. Para verificação axilar, manter o termômetro por no mínimo, aqui eu vou deixar entre aspas para vocês, 5 minutos, porque é o máximo de um termômetro digital, mas temos termômetros com leitura de 10 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto. Então, respeitem o manual do material que vocês estiverem utilizando. Frequência respiratória é avaliada na inspeção dinâmica. Deve-se observar a dinâmica respiratória, ou seja, a movimentação da caixa torácica durante os movimentos ventilatórios. Observar amplitude, profundidade, frequência, ritmo, emprego de musculatura acessória, retrações e simetria. Frequência respiratória de um adulto normal varia de 12 ou 14, né, até 20 ou 22 incursões respiratórias por minuto. Já na criança, essas incursões respiratórias elas estão aumentadas, mas são consideradas normais. Alterações da respiração, anotem os termos técnicos. Dispneia é a respiração difícil, trabalhosa ou curta. Ortopneia é a incapacidade de respirar facilmente, exceto na posição ereta. Taquipneia, respiração rápida acima dos valores de normalidade, frequentemente pouco profunda. Bradipneia, respiração lenta, abaixo da normalidade. E apneia, ausência de respiração. Não deixar o paciente perceber que estão sendo contados os movimentos pelo examinador, porque isso
interfere na avaliação. O indivíduo ele pode controlar esses movimentos. Então, é importante que vocês contem por 1 minuto, assim como na frequência cardíaca, se é número por minuto, então batimentos por minuto ou incursões respiratórias por minuto, verifiquem em 1 minuto. Não verifiquem em menos tempo e façam multiplicações. Verifiquem exatamente em 1 minuto. E o quinto sinal vital, que é a dor. Não menosprezem a dor de nenhum indivíduo. A dor ela pode ser considerada como um sintoma ou uma manifestação de uma doença ou afecção orgânica, mas também pode vir a constituir um quadro clínico mais complexo. Existem muitas maneiras de se classificar a dor. E existem 3 tipos de dor: aguda, crônica e recorrente. Então, a dor aguda é aquela dor que se manifesta por meio de um período relativamente curto, então de minutos a semanas. Ela está associada a algumas lesões em tecidos ou órgãos. Então, por exemplo, uma dor pós-operatória, uma dor pós-traumatismo, uma dor durante trabalho de parto, uma dor de dente, cólicas de uma maneira geral. A dor crônica é aquela dor prolongada, de meses a anos, geralmente está associada a uma doença crônica. Então, um exemplo disso, uma dor ocasionada por uma artrite reumatoide, um câncer, esforços repetitivos durante o trabalho, lesões de esforço repetitivo. E a dor recorrente é aquela que apresenta períodos de curta duração, mas que ela se repete com frequência, podendo ocorrer durante toda a vida do indivíduo, mesmo sem estar associado a algum processo específico. Então, por exemplo, aqui é a enxaqueca. Ele vai viver com essa dor e ela ocorre em períodos de curta duração, mas se repete. A dor não é resultante apenas de um estímulo doloroso, mas ela sofre influência de outros fatores. Fatores biológicos, sociais e psicológicos. Então, aqui é um exemplo de escala de dor. As escalas, elas mensuram a dor, porque a dor é subjetiva. Cada indivíduo tem o seu nível de sensibilidade e identifica a sua dor com tamanho potencial. Então, podem ser utilizadas escalas visuais, sem dor, com dor, escalas com numeração, escalas com nomenclatura, escalas com notas, escalas de copos, escalas faciais, com desenhos. Para as crianças, nós utilizamos muitos personagens. Então, a dor, ela tem que ser mensurada, mas é importante que todos naquela instituição utilizem a mesma escala, para que vocês entendam quando o indivíduo posiciona dor de 0 a 10, 8, todos entendem o que significa 8, que é uma dor forte, uma dor intensa. A dor, ela tem intensidade, qualidade, frequência, localização, duração, etiologia e frequência. É importante, a dor que tratamos é a dor referida pelo paciente, e não aquele que o profissional julga que ele tem. Então, não menosprezem a dor do indivíduo. Avaliem com muito critério. O paciente com dor deve ser tratado e reavaliado para avaliarmos se houve resposta satisfatória ou não à conduta tomada. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje e até a próxima.